Estamos atualmente nos Estados Unidos. Aconteceu, o Thiago tá abandonando o chinelo e a bermuda. E a gente não tava dando nada por esse lugar. A gente viu no mapa do Google e falou, vamos vir aqui pra ver o que tem. A gente tá impressionado, a gente não achou que ia ter gelo aqui já. Não. Ó, o off-road começando ali. Nossos desafios aqui. Encheu o combustível do carro. E no vídeo de hoje a gente já vai começar aqui indo para um lugar mais natureza, no meio do deserto, certo? No estado da Califórnia. Estamos atualmente nos Estados Unidos. Cruzamos a fronteira no último vídeo. Sim. E para você que não conhece a gente, meu nome é Thiago, essa é a Carol. E a gente está viajando no Tortuga, uma Defender 110, de Santos, passando pelo Ushuaia e estamos indo até o Alasca. Estamos indo até o Alasca. E no último vídeo, então, a gente estava na parte mais cidade e hoje agora a gente está chegando aqui mais na natureza dos Estados Nosso Unidos. primeiro parque nos Estados Unidos. Aqui eu acho que ainda é parque estadual da Califórnia. Isso. Mas vamos ver como é que é. A gente escolheu uma trilha no meio de um canyon, né, para fazer esse parque. A gente olhou no mapa mesmo do Google aqui e estamos indo ver como que é isso aqui. Bastante gente até, né? E é sinalizado. É. Isso que hoje é segunda-feira, tem banheiro, tem tudo sinalizadinho. Vamos dar uma caminhadinha, conhecer como Paramos é, aqui no né? estacionamento e vamos fazer a trilha, né? Vamos. Aconteceu, o Thiago tá abandonando o chinelo e a bermuda, tá trocando. Acabou as praias, né? Acabou a praia e o calor totalmente. Mas ó, tá arrumadinho agora. Calça nova. A gente vai conseguir usar os casacos da Fierro, né? Casaco da Fierro, tá todo combinandinho. Então depois de subir aqui 10 metros, os carros estão parados aqui. Aqui a gente já consegue ver o canyon e a trilha aqui embaixo. O pessoal já tá andando ali. Bem pertinho, É né? diferente, né? A paisagem aqui. E é bem fácil o acesso. É. Aí eles escutam muito isso, né? Que aqui nos Estados Unidos você não precisa se esforçar muito para conhecer os lugares. É tudo muito acessível. Claro que esse aqui não é para cadeirante, né? Não. O tênis tá liso embaixo. Eu acho que não é aqui, mas parece muito o cenário Nossa. do filme do que o 127 horas, né? Que o cara prende o braço numa pedra. Oh, pedra. Nossa, parece muito o cenário desse filme. É, a gente tá no meio do canyon aqui. Pois é. Se você ainda não viu esse filme, é bem legal. É agoniante, né? Que o cara prende é a perna que ele prende, eu acho, o braço, numas pedras. Não vou falar mais porque você não viu o filme, vale a pena.
É muito doido. Bem legal. Muito. E a gente não tava dando nada por esse lugar. A gente viu no mapa do Google e falou, vamos vir aqui pra ver o que tem. Pois é, não tava com expectativa nenhuma dessa Nossa, trilha. baixíssimo. E aqui surpreendeu. E a gente já chegou no final da trilha, e aí a trilha emenda com uma trilha de quadriciclo, né, de bug, de moto, que aí volta pro estacionamento nessa ladeira aqui. Aí vira meio que um circuitinho. Interessante, Prático. né? É. Acho que valeu muito a pena esse pequeno desvio para fazer essa trilha bonita pra caramba. Gostei, já iniciamos na natureza. Mudou já, porque a gente tava com aquele negócio, a gente chegou na cidade, né? É, a primeira impressão que a gente Carros, teve pessoas. nos Estados Unidos é que são cidades grandes, assim, enormes, com estrada que liga tudo quanto é lugar, e estrada que é comércio grande. estrada de alta velocidade, e que nem a Carol falou agora, comércio grande, né? Então Sim, o com Walmart tudo. é gigantesco, sei lá, a gente foi na roça, é gigantesco, é tudo complexos, com estacionamento gigante, com lojas gigantes. Muito consumismo. Você aí vai a gente parou tipo numa loja de atendimento de um posto, aí tinha lá De conveniência. o médio, o grande e o extra grande, pra você pegar seu e o primeiro. menor já era um copo gigante. A gente tá Essa era a se primeira visão que a gente teve, impressionando, agora sim, a visão do parque aí já melhorou demais. né? Já foi pra um lado que a gente gosta mais, mais natureza. Boa. Agora a gente volta pro carro fazer um almoço. Hora do rango. Hora do almoço. E hoje temos arroz com ervilha e vagem. Um gororoba de uma panela só. Que assim é rápido, 3 minutinhos. Acho que foi 4 na pressão. Hora de comer. Tem proteína de soja aqui também. E depois do almoço, aproveitar que todo mundo já foi embora aqui do estacionamento, né? Só sobrou a gente. Descer todas as nossas coisas de frio. Tem várias roupas aqui quentinhas, então não tem por que a gente passar frio já aqui. Tem muita roupa, a gente usa muita roupa da Fierro, que é a nossa parceira. E é bem quentinha as roupas deles. Então, vamos colocar tudo aqui fácil e subir com as coisas de calor. Chega de biquíni, chega de sunga, tudo lá pra cima. Acordamos, já fizemos um pouquinho de exercício, no meio aqui do deserto.
E noite bem tranquila, tava fresquinho à noite, mas os nossos cobertores deram super conta, né? Sim, ninguém passou frio. Não, nem tava nada. bem quentinho. E agora de manhã tá até não um calor, No sol mas tá né? gostoso, não precisa de casaco. Quando você vai pra sombra fica um pouco mais frio, mas assim, direto no sol tá ótimo. É, sim, tá tranquilo. Vamos de café da manhã ainda mexicano, que ainda temos tortilha, queijo. Acabou o nosso abacate, que é uma tristeza, porque lá uma bolsinha de abacate com meio quilo tava uns 34 pesos. E aqui, com 34 pesos não, uns 29, 20 né? pesos. É, 20 pesos. E aqui o quilo do abacate, uma unidade, na verdade, de abacate, custa $1 quase. 80 né? centavos de dólar. Estava 90. 90 centavos de dólar a unidade. Então, não sei se a gente vai comer mais tanto. Não tenho certeza. A gente não vai comer mais tanto quanto a gente comia. Só de vez em quando. De vez em quando para matar um pouquinho da Mas a gente saudade. aproveitou bem o México. Deu pra falar Nossa, que deu pra comer um comeu um monte de montão de abacate. E aqui, no nosso café da manhã, tem um toque americano. Essas tortinhas aqui do Walmart que a Nádia e o Marcelo indicaram pra gente. A gente já provou a que eles indicaram que era de maçã, que era boa, né? Muito boa. E essa aí é de limão. A gente vai experimentar cada vez uma. Espaçado, né? Senão a gente compra toda hora e comer. Acho que vai dar A muito tortinha certo. já vem pronta, né? Já vem assada aqui. Só precisa esquentar. Ah, já vamos por aqui. Então é só... Você tira da embalagem. Isso a gente acha um pouco estranho porque é só uma embalagem de papelão e não tem plástico, não tem nada protegendo. Então o que deve ter de conservante aqui não é brincadeira. Mas é gostosa e é barata. É. Aí, como a gente não tem forno, Tira a a gente forminha. põe aqui direto e depois a gente vira ao contrário. Aqui, assim. Uhum. E fica um pouquinho quentinho. Essa não é tão boa, não. Não, essa não é boa. Tem um gosto de detergente. Gosto de limão fake. Detergente de limão. Mas, pelo preço, ela custa 80 centavos de dólar. 84. Mas a de limão era muito boa. A de A maçã, de maçã é boa. a de maçã era muito boa. E tem vários Limão sabores. tá né? reprovada. Noz pecan, chocolate, Aquela outra frutinha azul. blueberry. Tem 5 ou 6 sabores. Então a gente vai pegar um de cada um para ir experimentando. Sim, limão reprovado. E aqui a gente tá colocando todas as nossas roupas de calor. Biquíni, short, blusa curta. Que a gente não vai usar tão cedo. Uhum. Tem bastante coisa. E aí a gente vai colocar lá no maleiro, aqui em cima do carro. Já que a gente já desceu as roupas de frio. Estamos então agora a caminho de uma floresta nacional chamada Cleveland, pelo que a gente viu aqui no mapa. Não sabemos como era, mas está aqui no caminho de San Diego, porque estamos indo para San Diego pegar umas peças, né? Uma encomenda que a gente fez da Inglaterra para a peça do carro. E também o aquecedor a diesel, né? Na casa do Juan e da Pri, dos nossos amigos. Que eles fizeram a gentileza de receber lá na casa deles pra gente. Obrigadão, amigos, Pri, Juan. Esse aquecedor pra gente acho que vai ser bem importante ter, né? Pra cá, que esse pedaço não precisaria até, mas mais pra cima com certeza. Sim. E uma coisa que a gente tava conversando aqui, a gente não falou dessa última cidade que a gente tava. Como era o nome dela? Calixico, Calixto, alguma coisa assim. E a gente achou bem estranho porque todo mundo lá fala espanhol. Até dentro do Walmart, no microfone falam em espanhol. A gente pensou, agora a gente vai falar inglês e sempre que a gente abria a boca a pessoa já vinha falar espanhol, a gente respondia espanhol. No vídeo da fronteira a gente já falou, né? Na fronteira todos os oficiais falavam inglês e espanhol. Sim. E na maioria das vezes já chegava falando em espanhol com a gente, né? Quando via que era estrangeiro. Sim, mas aí, até no Walmart... E depois que cruzou a fronteira, né? Na cidade mesmo também. Todo era mundo mais falava espanhol. ainda, né? Sim.
E nessa curiosidade a gente conheceu um mexicano, né? Um médico lá de São Felipe, Aham, da na Barra cidadezinha Califórnia. da Barra Califórnia. E o Thiago perguntou pra ele, né? Como é que funciona? Porque na fronteira a gente viu que os carros mexicanos tinha vários guichês. Alguns era fast lane, né, que é via mais rápida. Outros era não sei o que especial. O agente federal lá da polícia americana que conversou com a gente fez o procedimento normal, pegou o passaporte e tudo mais. Mas a gente reparou que os mexicanos, eles só apresentavam alguma coisa e passavam. Não tinha entrevista, não tinha... Que nem a gente saiu, passou o carro no scanner, foi lá colher digital e tirar foto e tudo mais. E com essa gente, com os mexicanos, não, eles só passavam. Sim, aí a gente achou bem ficou isso estranho, na né? Porque cabeça, né? pra gente, esse negócio de filme, de atravessar a fronteira, eles... Pra mim, pra gente, né? Eles não poderiam atravessar assim tão facilmente, né? Senão Sim. não ia ter tudo aquilo nos filmes. E aí a gente conheceu o Francisco, que a Carol tava falando. Aham. E aí eu perguntei pra ele, mas pô, como é que funciona? Porque ele já tava na cidade nos Estados Unidos. Isso já foi dentro de um supermercado nos Estados Unidos e ele perguntou, e aí, Como como funciona, que, né? porque tem tanta gente vindo, como não é tão fácil? E ele mostrou um cartãozinho. Tirou da carteira e deu uma carteirada na gente. Mostrou um cartão, é tipo de cidadão fronteiriço, ele explicou pra gente. Sim. O cidadão que mora, mexicano, que mora na fronteira, tem direito. A gente imagina que ele tem que comprovar um monte de coisa, né? Residência, trabalho, sei lá, família, renda, um monte de coisa, para ter direito a um cartão de passe rápido pela fronteira. E aí, essa pessoa que tem esse cartão tem direito a cruzar a fronteira dos Estados Unidos e avançar. A gente não lembra muito bem, mas imagina que é 50 milhas para dentro dos Estados Unidos. A partir desse momento das 50 milhas ele fica ilegal, mas até essas 50 milhas ele pode transitar livremente e voltar para casa sem problema nenhum. Então eles têm passe livre ali. Quem nasceu na fronteira tem passe livre para os Estados Unidos e imagino que vice-versa também, né? Isso só funciona para 50 milhas dos Estados Unidos e para quem mora 50 milhas para dentro do México. Então quem, sei lá, nasceu a 51 milhas ou tá residência ali em 60 milhas, aí não pode. Né? É. Bem interessante isso. Então aí já se explica o motivo de ter tanta gente falando espanhol e tá lotado assim de mexicano nessa primeira cidade. É. E a gente tá aqui nesse pedaço aqui que já é meio que floresta, né? Uhum. Tem um negócio branco ali no chão. A gente tá em dúvida se é gelo ou se é sal, porque a gente sabe que aqui o pessoal joga sal na pista, né, para não congelar. Aqui a gente tá 3.000 pés acima do nível do mar, deve dar 1.000 e poucos metros acima do nível. E caceta. É gelo mesmo? É. Cara, eu vou descer. Eita, aqui já tem gelo aqui. Isso que a gente tá na ponta, né? Ainda eu tô sem casaco. Claro, tá frio, mas não tá aquele mega frio. Deve estar Senão eu uns ia estar 15 com graus casaco. aqui, É. entre 15 e 20 graus. Dentro Não do tá carro. muito frio, mas pelo jeito a noite foi bem gelada, né? Pra ter Nossa. tanto gelo assim. E agora já são 11 da manhã e não... e ainda não coisou, não derreteu. Pois é. Olha essa porra. Engraçado, já tá então com neve, será? É, acho É que só gelo de condensado. de condensar. Bom, nossa ideia não é subir ainda pra parte gelada que a gente não tem. Vamos pegar aquecedor e tudo mais. Eita! Que pinha gigante! E tem, Hã? tem tipo uma resina nela também. Bonita, né? É. Deixa aí, não vai dar pro carro. Hein? Ah, quer ver se é pinhão. pinhão? Não deve ser igual. Interessante, já temos então gelo. Muito bom. Então nossa ideia é só subir, mas talvez para fevereiro, não sei. A gente quer conhecer os parques, mas aqui mais para baixo nos Estados Unidos que já tá geladinho.
Dizer de novo que a gente tá impressionado. A gente não achou que ia ter gelo aqui já. Não. Incrível. É. E aqui é a floresta de Cleveland, certo? Eu acho que sim, não lembro mais. Bear Valley. Então é o Vale do Urso. A gente tá aqui. Aqui, para ter uma noção, fica San Diego, né? E essa área do mapa que a gente consegue ver na direita, a área mais expandida, é esse pedacinho aqui. Aí a gente tá com pouco diesel, então a nossa ideia é só fazer um trechinho aqui e já sair na via principal. expressa novamente para voltar sentido San Diego para lá. É, então a gente vai entrar. O que poderia fazer é rodar isso tudo aqui, imagino, de carrinho, né? De carro normal. Essa trilha vermelha diz que é para off-highway vehicle, então é para veículo que não precisa ser legalizado para pista, para rodovia, né? Então pode ser moto de cross, sem placa, tem sem um seta, desenho assim, aqui, não né? tem? Tem. Quadriciclo, bugzinho. Esses aqui. E Então, vamos com o e eu tava Tortuga. lendo ali do outro lado, é um dos poucos parques que hoje em dia ainda aceita esses veículos sem a patente, né? sem placa. A gente interessante. imagina que o pessoal vem aqui com o carro e com a carretinha ou com a caminhonete com os carros em cima da caçamba, estaciona aqui, desce todos os carros e vai na trilha com esses carrinhos. Sim, explorar. É. Vamos então conhecer um pouquinho. A gente está traçando aqui a rota, fazendo esse trecho aqui 4x4, depois pegando a rodovia mais lá para baixo e indo sentido San Diego para ver quantos quilômetros dá. O ruim é que aqui é tudo em milha, né? A gente tá tem que convertendo. daria 48 quilômetros. Esse a gente roda, quem não chegou nem na reserva e pelo menos de 50 quilômetros a gente tem de reserva. Então vamos embora. Ó, o off-road começando ali. Essa placa aqui já logo no início tá preocupando a gente, falando que não tem acesso para estrada. Será que... É isso mesmo? É. Então nessa trilha a gente não teria acesso pra cá. Engraçado que no mapa ali na coisinha fala. Né? Mostrava que sim. E agora? Será que isso foi tudo de off-road que a gente ia pegar nesse momento? Abastecer lá, ficar um pouquinho sem Diego, às vezes voltar Às vezes volta por aqui. Né? Descer de só seguir só um pouquinho, só pra ver como é, e aí depois voltar. Já que Já ali tá na aqui, placa né? fala que não vai dar acesso, a gente não quer também arriscar, ficar sem diesel aqui no meio do nada e se lascar. É isso, nem 2 km pra frente, começou a subir aqui, a gente tá com um pouco de receio do diesel e tudo mais. Vai consumir mais, né? Então quanto mais subida, mais off-road, mais o carro queima diesel, né? Mas o que eu achei legal, assim, que sei lá, tá super perto do São Diego, né? E olha Então, a vista aqui. e é muito, a gente, não sei, na minha cabeça eu sempre imaginei, né? Estados Unidos é tudo muito fácil, então se você gosta, sei lá, de arqueria, vai ter uma loja de arco e flecha, vai ter um lugar para você praticar, vai ter... No Brasil a gente vê que é tudo, não que seja difícil, né? Você consegue fazer as coisas também, mas não é tão fácil assim. Então, pensando em off-road, se você tem um 4x4 e quer fazer uma trilha legal no fim de semana, você vem até aqui, tá do lado de San Diego, que é uma cidade grande pra caramba, vem, se diverte um montão e volta pra casa feliz. Pois é. Muito A bom. gente vai conhecer uma próxima vez essa trilha com mais calma. Vamos abastecer aqui. Aqui não tem frentista, né? A gente tem que Descobrir como é que funciona abastecer. esse esquema.
Então vamos seguir as instruções aqui. Aqui fala para botar o cartão na máquina. A gente vai usar o da Wise hoje. Processando. Já colocou o número de celular aqui. One moment, please. Begin fueling now. Replace nozzle and finish. Tá saindo? Tá bem devagarinho. Não tá nem fazendo barulho. Mas tá indo, parece. Tá indo o número aqui. Bom, a gente só vai botar uns 3 galões, porque aqui tá caro pra caramba, tá R$4,84. E ver se a gente acha mais barato depois pra completar mesmo. Sim. Aqui na Califórnia o diesel é caro, né? O combustível Já é caro, tinham falado sabe pra disso. gente isso. E aí nos outros estados parece que é um pouco mais barato. Sim. Acho que vai sair R$4,80 pra gente. Eu já se cadastrou no programa de pontos aqui desse posto, esse que é Shell. Já foi. Então dá um descontinho. Pronto, acabou. Parecia que tava indo certo, mas ele só carregou 2,28 de dólar, 0,45 galões. E não tá mais saindo nada. Acho que a gente não tá fazendo direito alguma coisa, que eu não sei o que deve ser. Muito estranho. Tem que ficar pondo de pouquinho em pouquinho, aí tem que passar de novo o cartão e pôr de novo. Agora a gente tentou com o cartão da Nomad pra ver se dá alguma diferença. Não sei se é limite do cartão, alguma coisa assim. Parece que tá indo mais rápido agora. Nossos desafios aqui. Encheu o combustível do carro. Agora vai. Dá pra deixar 3 pelo jeito. Um pouquinho mais também. Às vezes então é o negócio do cartão mesmo. Pronto. Foi. Replace nozzle and finish. Interessante. Porque a gente tentou fazer a mesma coisa com o cartão anterior, né? Que era da Wise. E não sei se é alguma restrição do cartão, se tem que liberar algum tipo de limite. Mas foi a segunda vez e não foi. Você vai comprar. Não, Você põe. é no gatilho. Eu- Que é um recibo. Sim. A gente tem que dar uma pesquisada melhor pra ver se é, o que é do cartão, que é bom ter os dois funcionando direitinho, né? Vai que perde um cartão, acontece alguma coisa, não funciona um, a gente tem que ter o outro. Ah, e tem desconto aqui na descrição. E uma coisa que a gente tem reparado muito aqui nos Estados Unidos é que o preço ali é um, o preço no display ali, e aqui na bomba é outro, porque aqui tem as taxas, tem imposto e tudo mais. Então Então é aqui é 5,05, né, arredondando, e ali estaria como 4,85. Tá tudo mentira, posto Safadeza, tem ali safadeza. esse preço. Bom, beleza, já tem um pouco de diesel, a gente chega em San Diego tranquilo. Chegamos aqui onde a gente vai dormir em San Diego, né? A gente já tá bem na cidade, perto do mar. Vamos dar uma olhada ali na praia. Mas para chegar aqui foi ruim, hein? Muita estrada, o pessoal... A gente quase a 100, tava uns 95, 98. E o pessoal passando como se dos dois lados. Facilmente passando. Assim. São 5 faixas, então eu tava sempre na quarta, assim, não na última, porque a última é sempre para entrar para algum desvio. E aí o pessoal sempre pelas duas faixas, né? Tanto pelas da esquerda quanto pela direita, Tudo passando a passando. gente. Chegou aqui na praia, mas tá um friozinho. Não vai dar pra entrar na água. Não, nem pôr o pé na Nem água, pôr o né, pé. dá vontade. Tanta praia bonita aí que dava pra chegar perto que a gente passou. Dá pra nadar, mas é bem legal aqui, bem organizado, Tem um cheio de gente calçadão, né, caminhando. grande, tipo ciclovia, coisa pra pedestrianismo, tem bastante coisa, bastante barzinho. Bem arrumadinha aqui a cidade, gostei. Vamos só passar um pouquinho aqui, né? Dormir uma noite, talvez fazer alguma trilha por aqui. Nossa ideia não é pegar muito a costa, pegar mais os parques, né? Parte de dentro.
E é estranho aqui que as casas ficam mega expostas. Você anda assim, vê um cachorro lá dentro. A gente vê em TV. Primeiro dia acordando aqui pela praia da Califórnia. San Diego, né? San Diego. Oficialmente. Sim. E a gente vai fazer uma coisa que a gente já não devia ter feito antes, na verdade. Acho que aqui é o lugar. O que passou foi o seguinte: a gente comprou esse colante, esse adesivo de 80 km por hora lá na Argentina, pensando aqui nos Estados Unidos. Só que ninguém pensou que aqui tem um pequeno detalhe, a diferença de milhas para quilômetros. E o pessoal... Não, isso porque muita gente compra no começo da Argentina. A gente tem que falar que a gente comprou quando estava saindo da Argentina, pensando nos Estados Unidos, né? Tem uma lenda que fala que caminhonete... Na verdade, hoje em dia ainda é assim, caminhonete de serviço é obrigatório ter o colante aqui, o adesivo da velocidade que por lei ela pode transitar. Então todo mundo que vai de Defender compra o de 110, que seria o de caminhonete. Só que todo mundo que vai de Defender é de Defender a passeio, então não faz sentido você comprar. Não precisa, não é obrigatório ter isso, Tanto né? é que a gente não tinha adesivo nenhum na Argentina e ninguém nunca pagou a gente. Não pedem isso. E na hora que a gente ia sair, a gente falou, isso aqui é barato, foi R$10. Tipo, isso lá nos Estados Unidos, onde o pessoal vai muito rápido, é legal os outros saberem que a gente vai devagar. Só que 80 quilômetros, convertendo para milha, dá mais 120 por hora. E que a gente tá muito longe disso. Mudou total. Tá errado esse conceito. Tá como 80 milhas, né, aqui. Então vamos arrancar isso aqui. Nossa ideia é em algum momento comprar algum colante refletivo também. Botar aqui embaixo. Tentar chamar a atenção de alguma forma. Sim, importante para as estradas rápidas daqui. Daí tá quanto tempo já? Um ano e meio aí já? É capaz. Ia dar 3M, né? Bom o adesivo. Arrancar o vidro, mas não só o colante. Tem uma galera doida aqui surfando. Tá um friozinho. Vamos ver lá se essa água tá gelada mesmo. Pôr o pé pela primeira vez nos mares americanos. Tá caindo aí. Caceta, nossa, dá muito gelado. É de doer. Aquele gelado que dói mesmo. Não entendo, mas não tem desses surfistas. Nossa, tá muito gelada essa água. A gelada é de doer. É, de doer. Que gente doida aí entrando na água. Tem um cara de short em cima do stand-up. Que doida. Eu já... A gente tá então conhecendo um pouquinho aqui e vamos aproveitar essa cidade para visitar os nossos amigos, né, que a gente comentou, vamos pegar nossas encomendas e já que estamos numa cidade grandinha e a gente tá com muita saudade de comer uma farofa, a gente colocou Brasil Supermarket e apareceu um lugar aqui, vamos ver se tem farofa a preço não absurdo, né, se for absurdo a gente não vai comprar, mas vamos dar uma olhadinha. Uma lata de leite condensado, $4. Uma massinha de bolo, $3,50. Farinha láctea, $12. Biscoito de polvilho, 4. Tem aí? Tem
aqui, farinha de mandioca. R$4,50 essa pequenininha. E essa não tem preço. Não. Ah, farinha pra fazer pão de queijo. E tapioca tem? Tapioca tá aqui. $4 essa tapioca. A da terrinha pequena tá 5. Batata palha. Vamos levar a farofa, mas ninguém tá vindo atender a gente aqui. O objetivo do dia é concluído. Essa farofa super faturada de R$27. Sonho americano. Desafio de achar uma vaga aqui pra caminhar no nosso segundo ponto turístico, né? Primeiro foi aquela praia lá que a gente parou. Que legal aqui. Você pode fazer sua fogueira pra se esquentar. Aqui é tipo uma churrasqueira, mesinha de piquenique. E tudo público aqui, né? E parece que aqui pra baixo tem uma loberia. As coisas já dá pra ouvir um somzinho de fundo e de um, leão marinho. e um cheiro de peixe. Estão com a barbatana pra fora, parece. Ali pulou um. Aqui nas pedras tem um montão. Ai, caramba, tem um. A última vez que a gente viu tanto, no caso, pelo que a gente entendeu, é leão marinho, pelo que meu primo falou, que é veterinário. O Igor, muito obrigado. É leão marinho da californiano. E a última vez que a gente viu. Nessa região, né? Nessa região. A última vez que a gente viu, acho que era lobo marinho. Que aí no Uruguai e na Argentina. No Uruguai tinha muito, e na Argentina também. Mas no Uruguai eu lembro, me marcou da gente ver bastante. E né? muito perto, né? E bem pertinho. E é cheio de caminhos aqui. Então a gente desceu por aqui e dá pra ir explorando aqui. Tem mais caminho pra lá. E aí você vai beirando toda a costa.